E após o presidente Jair Bolsonaro conceder o indulto ao deputado federal Daniel Silveira, que havia sido condenado à prisão pelos ministros do STF, começou a choradeira. Que coisa! Ontem eles sorriram, deram risada, acharam bom, mas agora os os esquerdistas estão bravos, estão falando que é inconstitucional, outros falando em golpe de Bolsonaro, enfim, estão esperneando. E agora eles tentam de todas as formas, por abaixo, anular esse decreto de indulto decretado ao deputado Daniel Silveira. São jornalistas, parlamentares da esquerda, estão aí tentando de todas as formas. Porém, em 2018, o próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, defendeu o indulto assinado pelo então presidente Michel Temer, que gerou polêmica por beneficiar condenados pela Operação Lava Jato e pelo crime de colarinho branco. Em seu voto a favor, Moraes declarou que o indulto presencial, entre aspas aqui, é ato de clemência constitucional e privativo do presidente da República. Podemos gostar ou não, assim como vários parlamentares também não gostam quando o STF declara inconstitucionalidade de leis ou emendas, mas existe, sustentou o magistrado. Na época, o decreto de Temer ignorou solicitação da Força Tarefa e recomendação das câmaras criminais do Ministério Público Federal, que pediam, entre outros pontos, que os condenados por crimes contra a administração pública, como corrupção, não fossem agraciados pelo indulto. Então, se o presidente na época, Michel Temer, ignorou essa solicitação, significa que ele decretou o indulto para os condenados por crimes contra a administração pública na época na Lava Jato. E nessa quinta-feira, dia 21, ao assinar o decreto que concede indulto ao deputado federal Daniel Silveira, o presidente Jair Bolsonaro usou da mesma prerrogativa que foi usada por Moraes há 4 anos. Acompanhe o que disse o ministro, acompanhe a fala de Alexandre de Moraes. Essa questão do indulto, esse ato de clemência constitucional é um ato privativo do presidente da República. Podemos gostar ou não gostar, assim como os parlamentares também não gostam muito quando o Supremo Tribunal Federal declara inconstitucionalidade de emendas, declara inconstitucionalidade de leis ou atos normativos. Função constitucional prevista nesse check and balances para o Supremo. Assim como o ato de clemência constitucional não desrespeita a separação de poderes. Não é uma ilícita ingerência do Executivo, com devido respeito às posições em contrário, na política criminal que genericamente é estabelecida pelo Legislativo e concretamente aplicada pelo Judiciário. Até porque indulto, seja graça, o perdão presidencial, seja individual, seja o coletivo, não faz parte da política criminal. É um mecanismo de exceção contra o que aquele que tem competência, o presidente da República, entender excessos da política criminal, genericamente prevista pelo Legislativo e concretamente aplicada pelo Poder Judiciário. E nós temos exemplos no mundo todo. O próprio ministro do STF, Alexandre de Moraes, confirmou ser do presidente a competência e que há exemplos no mundo todo. E agora? Será que se porventura o pessoal da esquerda aí,
incluindo a velha imprensa, que também está na jogada aí, conseguir algo contrário a esse decreto do presidente Bolsonaro. Será que principalmente o ministro Alexandre de Moraes vai manter aquele posicionamento dele na época com Michel Temer, agora com Bolsonaro? Ou será que novamente serão dois pesos e duas medidas, como sempre, né? Vamos ver, vamos aguardar. Mais uma vez eu peço para você dar aquela força aqui no canal, se inscrevendo, curtindo, deixando aí o seu like, agradecendo a quem já se inscreveu, desejando a todos as bênçãos e as vitórias de Deus. Fechados com Bolsonaro, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. E aquele abraço. Aquele que tem competência, o presidente da República, entender excessos da política criminal genericamente prevista pelo Legislativo e concretamente aplicada pelo Poder Judiciário. E nós temos exemplos no mundo todo.